Nem tudo pode ser medido em um exame, nem tudo pode ser visto em um laudo. Por trás de cada diagnóstico existe uma história, existe medo, existe dúvida e existe espera. E existe uma pessoa tentando entender o que está acontecendo com o seu corpo e com a sua vida. O Além do Diagnóstico nasce para ir além dos exames, dos números e do óbvio, para acolher, informar e conectar. Porque no final, não é só sobre descobrir o que você tem, é sobre entender o que fazer com isso. E aí você recebeu um diagnóstico de câncer e você dizia assim, poxa, eu tô com câncer. Dói. Aí você olha pra uma pessoa que você ama tanto, que também está com câncer. E ela disse, não, doeu mais saber que ela estava do que saber que eu estava. Olá! No episódio de hoje do podcast Além do Diagnóstico, vamos dedicar esse espaço a um projeto de extensão que tem atravessado profundamente a nossa formação, orientado pelo professor Bruno Pereira e que nos convida a refletir sobre mulheridades, especialmente nos contextos de sobrecarga, adoecimento e silenciamento. Recebemos hoje uma convidada muito especial, que viveu o câncer de mama em um contexto extremamente delicado, marcado por perdas profundas e que hoje resignifica sua história a partir da psicologia e do cuidado com outras mulheres. Esse episódio é um convite à escuta sensível e à construção de um olhar mais humano sobre o que existe além do diagnóstico. A nossa convidada de hoje se chama Gerlane Nemésio, ela é aqui de Arapiraca, formada em serviço social, funcionária pública e cursando psicologia. E a frase que lhe representa hoje é sobre encontrar novos sentidos após o caos. E assim, quando eu vi essa frase, ela me fez refletir muito sobre muitas coisas, né? Então, eu quero passar a palavra agora para ela e agradecer, primeiramente, por ter aceitado mais uma vez um convite meu e para falar de uma coisa tão importante que a gente não pode deixar só para um mês, só falar nisso. Isso a gente tem que falar diariamente, isso a gente tem que trazer todos os dias, porque eu aprendi uma coisa com você e depois eu vou dizer o que foi. Mas eu vou deixar ela agora se apresentar. E foi uma coisa que eu aprendi que eu levo para todo mundo que eu conheço. Seja bem-vinda, Gerlane. Obrigada. Eu quero agradecer, eu que agradeço pelo convite. Não é? Me sinto feliz por estar aqui e poder contribuir um pouquinho com esse projeto, compartilhando com vocês e com todas as mulheres que precisarem da minha palavra, um pouquinho da minha história, né? Compartilhar um pouquinho da minha história e poder contribuir, né? Nesse processo também de autocuidado com relação ao diagnóstico do câncer e com relação também ao pós-tratamento do câncer. Sim. É muito importante. Existe o início, o meio e o fim e o pós. Isso, porque assim, eu costumo dizer que após, não é só durante o tratamento, né? Assim, ao receber o diagnóstico, que nós somos ali bombardeados por emoções, por mudanças, não só biológicas, mas psicológicas e sociais também, né? Biológicas, porque durante a doença ali, a gente passa por toda uma transformação, e no momento, durante e depois também, né? Porque quando nós estamos passando ali pelo processo de tratamento, nós somos, graças a Deus, nós tivemos, eu falo por mim, pela minha irmã, nós tivemos uma rede de apoio que foi surreal, que foi assim, imprescindível, porque eu costumo dizer que faz toda a diferença uma rede de apoio, né? A gente se sente acolhido, amado, e isso faz muita diferença. E aí, naquele momento, a gente foi bombardeada, né, tanto por acolhimento, pessoas queridas trazendo, nos ajudando de diversas maneiras,
Mas depois do câncer, assim, todas essas pessoas se vão. E aí a gente também tem esse momento de profunda reflexão, né, das pessoas que se aproximam e depois acham que tá tudo bem. Ficou tudo bem. Que ficou tudo bem, né? e vão. E segue, cada um né? segue a sua direção. Mas que a gente tá bem, tá. Em certa medida, nós estamos bem, mas que a gente sente a saudade, aquela saudade daquele amor. Que virou uma rotina, né? Isso. A saudade daquele cuidado que a gente tinha, né? Enfim. E a gente sente saudade daquele momento, daquele amor, daquele acolhimento. Daquele afago. Né? E a gente recebe mensagem todo dia e depois vai todo mundo embora. E a gente, e quando a gente faz o tratamento, que diz assim, eu já passei pela doença e agora eu tô curada, pelo menos fisicamente, mas eu costumo dizer que eu vivo num processo de cura, né? De cura emocional, porque por conta da minha irmã e do meu pai, que eu perdi no período, e ainda teve a minha sogra, né? Naquele período. Então eu digo que eu vivo num processo de cura constante, emocional, elaborando sempre essa dor. Mas e aí todo mundo vai embora, né? E você fica ali sentindo aquela falta. E existe essa mudança que vem, que a gente existe depois do câncer também você se vê numa mudança biológica, porque você passou por um tratamento muito agressivo. Sim, muito agressivo. E aí vem a questão hormonal. Isso. Né? Que a questão hormonal acaba pesando muito na vida da mulher, e hoje existe muitas discussões a respeito de até que ponto os hormônios fazem bem, até que ponto os hormônios traz qualidade de vida ou prejudica no câncer. Isso. Então, no meu caso, eu posso fazer a reposição hormonal, né? Mas é isso, há uma mudança biológica muito grande, porque existe essa mudança de hormônio no corpo, e a gente tem que aprender a lidar com isso também, e ficar dependente, né? Que é o que vai nos dar um pouco mais de qualidade de vida. As cicatrizes que ficam, cicatrizes no corpo, né? Que a gente olha e a gente vê ali uma marca registrada no corpo da gente de um processo. Uma fase bem difícil, de uma fase que não foi fácil, mas que trouxe muito aprendizado, né? Muitas lições, muito crescimento, evolução espiritual, emocional. E existe a questão emocional mesmo, que a gente, por mais forte que sejamos, mas a gente lida com todas as emoções. Vai ter dia que a gente vai lidar com tristeza, vai ter dia que a gente vai lidar com mais ânimo, vai ter dia que a gente vai estar com mais coragem, com mais força, mas tem dias também que a gente vai estar mais frágil, mais fragilizada. Nosso lado humano, né? Isso. E isso faz parte. E é uma coisa que eu digo, né? As mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, é que elas vão se deparar com momentos assim de muitas emoções, e que acolha essas emoções, porque todas essas emoções fazem parte do processo, né? Todas elas fazem parte. E vai ter dias que a gente vai precisar chorar, vai ter dias que a gente vai precisar enxugar as lágrimas, se levantar e ir à luta, mas tem dias que vai apertar. Que precisa da pausa, que precisa da pausa, que o corpo precisa de descanso. E a gente tem que ter esse discernimento e essa sensibilidade para perceber que a gente não é forte o tempo todo, e que ser fraco também é ser forte, né? É reconhecer que a gente é humano, e que a gente ali, mesmo na dor e na tristeza, mas a gente pode ter alegria, porque a gente tem motivos, né? A gente sempre vai ter motivos. Eu, por exemplo, quando eu olhava para o meu filho, por mais triste que eu estivesse, mas eu me energizava, e eu era alegre também, porque eu conseguia sentir alegria diante de tantas bênçãos, diante de tantos anjos que apareceram na minha vida, e eu conseguia ter muita alegria
gratidão, né? E alegria por conta disso. É a busca pelo sentido, né? A gente vê isso na logoterapia. Na logoterapia. Né? Nessa abordagem que ela também é tão usada para esses processos, para essas mulheres que estão nesse processo, não só mulheres, mas como homens, mas a gente também, nós estamos falando de mulheres, né? Então, eu vejo muito essa abordagem sendo usada nesses processos de perdas, nesse processo de adoecimento, desses adoecimentos que nos causam tanta dor. E eu achei fantástico essa abordagem também da logoterapia, que é a busca pelo sentido, né? Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu? O que é que eu estou aprendendo com isso? Né? Por quê? O que é que eu vou aprender? O que é que eu vou levar, né, para a minha vida? E não só ver pelo lado negativo, lógico, é muito difícil, é fácil falar depois que tudo passou, ou é fácil falar para quem nunca viveu, mas é você perceber que ali tem vida. Eu vejo tantas pessoas que, quando passam por esse processo, se tornam uma pessoa irreconhecível. Às vezes, antes desse processo, e não culpando o processo, e não dizendo que ela precisava passar por aquilo, mas que transforma, depois, né? Houve algo transformador. O amor, o olhar para o tempo, aquela questão de valorizar cada minuto, cada segundo, e olhar para sua família com um olhar de amor, de que eu tenho que viver aquilo intensamente, né? O aqui e o agora da Gestalt. Mas aí é exatamente o que ela falou na questão de quando a gente consegue acolher as emoções, porque tem a transformação positiva e a negativa, né? Porque quando a gente não consegue ter essa visão de acolher esses sentimentos ruins, né? Da tristeza, do medo, dessa mistura de tudo que a gente vê, o quê? Câncer, a gente liga logo à morte. Isso, né? É uma sentença de morte. É uma sentença de morte. Então, se a gente não souber lidar com esses sentimentos, a transformação também pode ser negativa. Sim. Né? E assim, a sua história é uma história, eu acredito que assim, pelo que eu vi é diferente, porque assim, você mostra o tempo todo a sua fortaleza, sabe? A sua gratidão por ter passado por tudo isso e hoje está ajudando a tantas mulheres com a sua experiência, com tanta força. Sim. Porque não é fácil, né? E aí eu sempre costumo dizer assim, eu gosto muito da filosofia estoica, né? Que diz assim, que tem coisas que a gente não tem controle. Isso. E aí, o que é que a gente não tem controle? A gente não tem controle no clima, a gente não tem controle, né? Enfim. Mas eu posso ter controle nas minhas atitudes, no meu comportamento. Sim. Né? Eu não tenho controle sobre o clima. Hoje vai chover. Isso eu não tenho como mudar. Mas eu tenho como me agasalhar ou não. Eu tenho como armar um guarda-chuva ou não. Então, assim, né? Eu tenho controle sobre as minhas atitudes. E foi o que nós pensamos. Aquilo que não tem controle, a gente não tem controle sobre estar com câncer. Foge do nosso controle. Mas o que é que a gente pode fazer? Né? Quais são os recursos que a gente pode buscar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente? Quais são os recursos que estão ao nosso alcance e que a gente pode ir buscar para melhorar, né? Para melhorar. Então, e a gente decidiu que aquilo que tivesse ao nosso alcance, o que dependesse da gente, a gente ia fazer. E foi isso que nós fizemos, né? Buscamos todos os recursos possíveis e para fazer aquilo que nos cabia. Sim. Que era fazer o tratamento, fazer cirurgia, né, ajudar outras pessoas, né? E foi o que nós fizemos e deu certo. E a gente vê que dá certo. Sim. Que dá certo, porque tem coisas que é o que é e a gente não tem controle e cabe a gente, assim, aquilo que a gente não tem controle, o estoicismo diz isso, né? Quando a gente aceita, as coisas ficam mais fáceis. Mais leve, mais fáceis. Isso, exato. Eu vou entrar agora nas perguntas, né? Eu acho que talvez nem vá fazer tantas perguntas assim, porque a conversa flui tão natural, leve, né? Tão natural. É muito bom conversar com a Gerlane, porque ela é uma pessoa
incrível. Obrigada. É uma pessoa muito inteligente. Uma energia, Então, assim, uma energia mágica. maravilhosa. Não, ela tem que ser psicóloga, que ela é tranquila, ela é calma, ela é aquela pessoa, sabe? Da vibe boa, né? Isso, é. Mas vamos lá, né? Esse é o nosso primeiro bloco, né, de perguntas. E o bloco 1, ele fala sobre mulheridades, identidade e sobrecarga. Quem é a Gerlane depois de tudo que viveu? Eu costumo dizer assim, que depois de tudo que eu vivi, eu fiz uma classificação daquilo que era mais importante na minha vida e que era a partir dali que eu ia, a partir de então, viver. E essa classificação, hoje, tudo que eu vou fazer, eu pergunto assim, isso é uma necessidade ou isso é um desejo? E aí, se for uma necessidade, eu vou procurar fazer. Se for um desejo, eu vou repensar, vou pensar se até que ponto aquele desejo vai ser benéfico, porque a gente sabe que nem todo desejo é benéfico, até que ponto aquele desejo é benéfico. E aí, se for legal, eu faço. E se não for, também eu procuro não fazer. Sim. Né? E aí é isso, eu costumo me perguntar, né? Isso é uma necessidade ou isso é um desejo? E eu vou tomando as minhas decisões para que eu possa ser o mais assertiva possível nas minhas tomadas de decisões. E independente do câncer, a gente chega a uma idade que a gente não pode, a gente não quer errar tanto, né? A gente quer acertar mais do que o que errar. A gente pensa mais, né? A gente pensa mais e a gente quer ser mais assertiva nas nossas tomadas de decisões. E aí, hoje eu penso assim, é o que realmente, de fato, é importante. Meu marido, a minha família, meu filho e a minha mãe. Eu acho que essas são as 3 pessoas mais importantes que eu tenho na vida. E depois vem meus irmãos, eu coloco assim, vou colocando meus irmãos, meus amigos. Que vão completando, que vão completando. Sim. Claro que todos são importantes. Sim. Né? Mas cada um Mas tem suas... no seu lugar. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar, no seu espaço. E aí, assim, eu costumo dizer que, pronto, quando eu tô com o meu marido, com o meu filho e com a minha mãe, se esse núcleo está bem, eu estou bem, né? Isso reflete muito em mim, o bem-estar dessas pessoas, claro, do restante da família e dos amigos, claro. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, hoje eu tenho, eu fiz essa classificação e hoje o mais importante é estar com a minha família num ambiente saudável. Quando eu digo saudável, que haja paz, que haja união, né? E cuidar da minha saúde, que eu acho que vem em primeiro lugar a saúde, né? A saúde, a minha atividade física, a minha alimentação, as relações saudáveis. Isso é uma prioridade. E assim, buscar viver com qualidade de vida, né? Comecei a fazer a psicologia depois de tudo que aconteceu, porque... tem até uma pergunta aqui que você vai falar agora sobre isso. Eu quero só quero encaixar essa pergunta, né, que você vai falar agora da psicologia. Como você se percebe enquanto mulher e futura psicóloga? Então, enquanto mulher, eu gosto de ser mulher. Eu gosto de ser mulher. E assim, hoje eu sou esposa, sou mãe, sou filha. Sim. E eu digo que eu sou encontrada no mundo. Eu fui encontrada no mundo depois que eu me tornei, assim, que eu tive a minha família e que eu fui mãe. Então, assim, eu digo que eu me encontrei no mundo depois que eu fui mãe. Talvez, né? Eu me completo com isso. E como futura psicóloga, eu me vejo sendo ponte na vida das pessoas. Ponte no sentido de que eu posso
levar para essas pessoas, talvez não uma cura, mas eu posso um caminho, ajudar sabe? a encontrar um caminho para que eu possa segurar nas mãos delas e mostrar que ela consegue como você conseguiu. fazer a travessia. A travessia, exato. Sabe? Então, assim, eu me vejo nesse lugar. Nesse lugar, enquanto psicóloga, sendo uma ponte de travessia. Segurando na mão de outras mulheres para que elas vejam que eu passei e que elas também podem passar. Podem passar, né? E com segurança, né? Isso. E assim, e uma das coisas que eu percebi e que foi muito importante para você e que foi o seu pilar de força foi a rede de apoio, Sim. né? Que foi forte, né? Muito. Porque assim, é como a Valesca falou, tem pessoas que vão conseguir superar e tudo bem, mas tem pessoas que elas não vão encarar tão bem assim, né? Vão se queixar, vão resmungar. Mas eu acredito que tudo isso depende muito do ambiente. Sim. Do ambiente onde aquela pessoa, aquele indivíduo, ele está inserido, né? Quando ele não tem uma base, quando ele não tem um alicerce, ele vai ceder. Isso, né? Ele vai tudo, desmoronar, né, porque quando vem uma tempestade, se você criou raízes em rocha, você vai balançar, vai sacudir, mas você não vai cair. Mas quando o seu alicerce é na areia, a primeira marolazinha que aparecer, você não vai aguentar e você vai ceder e vai cair. Então, eu acredito que em qualquer processo da nossa vida, se a gente tiver um alicerce fortalecido, uma rede de apoio, né, que a primeira delas é a nossa família, e não vamos dizer aqui que elas são perfeitas. Não, porque assim, elas também sofrem. Isso. E às vezes sofrem até mais uma sobrecarga também para quem tá ali do lado. Vem o medo, vem a angústia, será que eu vou perder? E o que é que vai acontecer? Como é que vai ser a minha vida? Porque assim, sofre quem fica. Isso. Não é quem vai. Na verdade, a gente nem pode dizer o que acontece, a gente não sabe, né? Porque são segredos de Deus, os mistérios de Deus, né? Que não nos dá esse acesso. E Ele sabe por quê. Mas o sofrimento e a dor é a gente que carrega, que fica, né? Quem fica vai estar sempre com aquele medo, com aquela ansiedade, com aquela preocupação, e se voltar, e se acontecer de novo. O processo das pessoas que são os cuidadores, as famílias, também é muito difícil, né? Tanto para o paciente, quanto para a família também existe muita angústia nesse processo. Eu acredito, Simone, como profissional, que esse processo é muito mais difícil para quem cuida, para quem está do lado, do que quem está passando pelo processo. Eu digo com propriedade. Não é verdade? Porque, assim, eles agarram com aquela força, com todo o poder que tem para segurar e não deixar-se cair. Porque é tanto amor que ele cura. Então, assim, tem que ser muito forte. E quando a gente diz rede de apoio, a gente não precisa pensar em tanta gente, não precisa ser multidão. Tem que ser só as pessoas certas. Sim. Não é verdade? Sim. As pessoas que a gente confia, as pessoas que a gente sabe que vão estar no processo e vão estar depois do processo. Sim. Como você mesmo falou, né? Fica a saudade das pessoas que vieram e depois... que depois se foram. Que fique assim, uma dica, né? Isso. Para essas amigas, para esses amigos assim, que estiveram comigo na dor, venha estar comigo também na alegria. Eu digo a você, não é um sentimento só meu. Eu já tive, inclusive, até... eu tinha... Antes de eu sentir isso, eu tinha conversado com outras pessoas que tinham passado, e elas disseram, Gerlane, você vai ver que todo mundo vem, aí na mesma proporção que vem, depois todo mundo vai. E fica aquele vazio. Todo mundo acha que você já está bem. Está. Em certa medida, você está bem, você está curada, você está bem. Mas o pós-câncer também tem
as suas particularidades, Sim. né? As suas particularidades, ganhos, né? os seus ganhos e as suas perdas também que a gente precisa lidar ali Isso. no dia a dia. E que as pessoas, já se curou, pronto. Tudo bem, Mas vou aí cuidar é de outros. aí onde você seleciona quem você tem e quem você achou que teve e nunca teve. Que teve, nunca teve. Né? Mas aí são pautas para outras, Isso, outras porque senão são muitas histórias. conversas. São muitas. É. Mas, Gerlane, me diga uma coisa. Eu já sei, mas aí eu quero que você fale para a audiência, né? Que você fale para as pessoas que vão te ouvir, que vão te assistir, e que estão recebendo agora esse diagnóstico. Como foi para você receber esse diagnóstico? E, paralelo a isso, que eu sei que foi dias bem próximos, também recebeu o diagnóstico da sua irmã. Receber o meu diagnóstico é muito impactante, né? Sim. Assim, nos afeta muito receber um diagnóstico de câncer, porque até então eu já tinha perdido algumas tias, primas, são vários casos na família, né? Foi com quantos anos, Gerlane? Eu tinha 39 anos, Sim. né? E esqueci agora. Não tem que eu ia problema. falar. Então, assim, nos afeta muito, até porque depois que a gente é mãe, parece que A gente tem mais medo, né? a gente tem mais medo, né, de morrer, a E verdade deixar é essa, os nossos e deixar filhos. os filhos tão pequenos. Na época ele tinha 1 ano e 8 meses, né, ainda amamentava, eu ainda estava amamentando. Então, assim, foi muito, muito impactante. A minha irmã, o diagnóstico da minha irmã saiu primeiro, depois saiu o meu, mas foi muito próximo mesmo. E a minha irmã disse assim, eu lembro uma fala da minha irmã, que ela disse assim, eu não sofri tanto com o meu, quanto eu sofri com o dela. Né? E aí você recebeu um diagnóstico de câncer e você dizia assim, poxa, eu tô com câncer. Tá. Dói. Aí você olha pra uma pessoa que você ama tanto, que também está com câncer. E ela disse, não, doeu mais saber que ela estava do que saber que eu estava. E pra mim foi a mesma coisa, né? Quando eu recebi o diagnóstico dela, eu recebi aquele impacto. Aí quando eu recebi o meu, pronto, agora somos nós duas. Talvez seja mais leve. Apesar de ser as duas, né? Uma vai segurar a mão da outra. Uma vai segurar a mão da outra e a gente vai caminhar juntas nessa estrada. E aí era uma fazendo um exame, a outra fazendo atrás, uma fazendo uma químio, a outra fazendo atrás. Caiu o cabelo de uma, depois caiu o cabelo da outra. Fazia cirurgia uma, depois a outra fazia, ou então éramos juntas, as cirurgias assim muito próximas, né? E aí a gente ia ali, uma ajudando a outra e recebendo o amor, o carinho de todo mundo. Mas é isso. Receber o diagnóstico dói. E receber o diagnóstico de alguém que você ama Dói mais. dói mais. É como se você dissesse assim, eu acho que eu tenho capacidade de passar. Mas será que a outra... Como é que a outra está elaborando isso? Será que eu acho que esse é o amor incondicional. Isso é o né? verdadeiro amor, né? Porque a gente suporta na gente, mas a gente não suporta no outro, que a gente ama. Como um filho. Isso. Quando um filho adoece, eu penso, ai meu Deus, eu queria que isso fosse comigo. Senhor, tira isso dele e coloca em mim. É isso. É como se a gente tivesse a capacidade para passar, mas a gente não sabe se o outro terá, e isso dói. Sim. E aí, assim, eu acho que só fugindo um pouquinho das perguntas, Simone, eu imagino o coração da sua mãe. Sim. A minha mãe é a nossa fonte, né, de inspiração. A fortaleza, é a não nossa é? fortaleza,
E assim, eu olhava para minha mãe e eu dizia assim, meu Deus do céu, a minha mãe é a minha inspiração de fé, né? Porque diante de tudo, a minha mãe estava ali, firme, forte, claro, Abalada, né? né? Mas Destruída, é, mas Mas com o amor de acompanhando, mãe, a força, né? acompanhando meu pai, que o meu pai fazia tratamento de hemodiálise, e ali acompanhando meu pai, não podia nem me acompanhar e nem acompanhar minha irmã. E ali ela sofria com isso. E o meu pai também sofria com isso muito, porque meu pai sempre foi muito protetor. Meu pai era aquele, sabe, muito protetor, era aquele pai mesmo. De verdade, né? Ele era muito, sabe, de proteger, de cuidar, E aí, ele via que a minha mãe não podia cuidar da gente, porque precisava cuidar dele. Então, ele carregava mais essa dor. E a minha mãe, assim, nós fizemos um projeto, né, que foram 365 dias de oração à família. E, e eu digo assim, que o câncer também, ele faz isso. Ele, ao mesmo tempo que ele tem esse poder devastador, de adoecer né? todo o sistema familiar, ele tem um poder De união. De de fortalecer, unir, de unir. de fortalecer e de fortalecer os vínculos, né? Isso. Porque eu e meus irmãos, nós já éramos unidos, assim, a gente tem graças a Deus, um relacionamento muito bom, eu tenho com os meus irmãos. E depois do câncer, aí foi que estreitou os laços, Sim. né? Fortaleceu ainda mais os vínculos familiares, não só com os de dentro de casa, mas com os tios, tias, enfim, Sim, sim. primos. Todo mundo abraçou a causa e a gente via ali que estava todo mundo juntos, estávamos todos juntos ali. Então, eu olhava para minha mãe e eu dizia assim, meu Deus do céu, minha mãe sabe? Depois que a minha irmã faleceu, com poucos meses, ela estava com uma viagem programada, uma excursão de peregrinação. Ela ia para São Paulo, Gramado, Campos de Jordão, Beto Carreiro, eram diversos lugares, assim. E ela estava com essa viagem programada, e aí veio a morte da minha irmã. E aí, e agora? Ela vai ou não vai? Ela ficou balanceada, e eu disse, mamãe, a senhora vai. A senhora quer ir? Ela disse, eu quero. Depois a senhora vai. E aquilo para mim, assim, eu vi aquilo com uma graça muito grande, porque né, passar pelo que a minha mãe passou, meu pai faleceu, com um ano depois a minha irmã faleceu. E aí a minha mãe pegar, né, arrumar uma mala e passar 15 dias viajando, Aparecida, Canção Nova, onde tinha igreja santo, ela Sim. passou. Foi repor, recarregar E as aí ela energias. chorava com as amigas, ela chorava muito, eu sei que ela chorava muito e as pessoas me diziam, ela chora, mas ao mesmo tempo ela tá de pé. Firme. Ela chora, se emociona, a gente sabe que ela não tá, que tá muito abalada, assim, mas ela ia para as missas, ia para os louvores, para adoração, e ali, firme, e até hoje, né, mora sozinha na casa que o pai faleceu, e às vezes eu digo, mãe, vamos lá para casa. Ela, não, mulher, não vou não. Hoje ela vai. Hoje ela disse, eu vou. Vem me buscar mais tarde que eu vou. Sim. Eu vou passar o final de semana com vocês. Oh, mas que passa delícia. 2, 3 dias, aí vamos embora. Mulher, fala, não, vamos embora pra minha casa. Arrumei um quarto lá em casa pra ela. Aí meu filho fica, ô vó, não vá não, vó, fica, vó. Ela, não, vamos embora. Aí vai-se embora. Mas assim, aí, sabe... E a gente sempre que pode, quase todos os dias eu ligo pra saber como é que ela tá. Tô bem, mulher. Às vezes liga, ela tá chorando. Aí também eu nem... Nos momentos dela, né? É isso, nos momentos dela. Aí, mas vai pra igreja, né? Viaja, vai onde tem... como é que se diz? Padre Santo. E ela viaja. Frei Gil. É o bom que ela se encontrou aí, né? É porque assim, a espiritualidade, ela nos dá alento, ela nos dá afago, ela nos dá esperança. Pronto, essa é a palavra. Eu defino espiritualidade como esperança. A pessoa que tem esperança, ela pode dizer que é uma pessoa espiritualizada. Sim.
Independente da sua religião. Independente da sua religião. É. Se ela tiver esperança, ela é uma pessoa espiritualizada. Sim. Porque quando você se vê com uma doença ou com um processo de separação, enfim, e você diz assim, não, mas eu tenho fé que eu vou passar, que isso vai passar. Ou seja, você está tendo ali uma esperança de que aquilo ali é um processo. É uma fase uma e não é o fase fim. E que não é o fim. E que você vai ficar bem. Né? Então, eu defino assim, sabe? Que tem muitas pessoas que estão ali no leito de morte. E o que sustenta é a fé. É a fé. A fé. É a esperança. E se a esperança dela for morrer e encontrar com Jesus, essa pessoa ela tá feliz. Vai feliz, Sabe? E aí, às vezes, você vê uma pessoa ali no leito de morte e você diz, o que é que me resta fazer por essa pessoa? Quando você faz um asseio naquela pessoa que está ali no leito de morte, você faz esse asseio porque você acredita que aquela pessoa ela vai estar se sentindo melhor, limpa, você está fazendo muito, né? Porque às vezes a gente diz assim, a pessoa está no leito de morte, o que é que eu vou fazer com essa pessoa no leito de morte? Ela já está para morrer, não resta mais o que fazer, resta muito o que fazer, resta você dar um banho, resta você dar um analgésico para passar a dor dela, resta você ir lá e fazer uma escuta, Sim, uma escuta ativa, uma escuta, sabe? Resta você trazer para aquela pessoa as coisas que faz bem e não coisas que não vai fazer bem, sim, né? Ali uma conversa, um assunto, um tema que agrada. Sim. Então, resta muito o que fazer para você amenizar a dor. E levar a esperança que ela precisa, E né? E às vezes, só estar ali. Presente. Só estar presente ali, no Atento. silêncio. Às vezes você não quer falar, né? Você só quer que tenha alguém ali, do seu lado. E isso também é uma forma de levar a esperança, de levar né? esperança, de levar, de dar apoio, né? De dar apoio nesses momentos. Você consegue identificar como esse momento afetou a sua forma de pensar, agir, rever as coisas? Consigo. Dando mais importância àquilo que de fato tem importância. E hoje às vezes eu fico assim, refletindo, né? Aquela história que eu já falei. Isso é uma necessidade? Eu tenho mesmo necessidade disso? Né? É um desejo? E até que ponto esse desejo não é tão superficial, né? Para que a gente tenha mais... como é que eu posso dizer? Para que eu tenha mais... me assegure com coisas que realmente vale a pena. Que faça sentido. Que faça sentido. E que eu não venha perder tempo com coisas que não tem sentido. Que não faz sentido. Que lá na frente você vai dizer, perdi meu tempo. Não vale mais a pena perder tempo. Não vale a pena perder tempo, né? E aí a gente começa a ficar assim, seletiva mesmo. Sim. Com as nossas relações, que a gente quer realmente estar perto de pessoas que venha agregar, que venha acrescentar na nossa vida, em todos os sentidos, né? E é isso, eu falei que existem as mudanças biológicas do nosso corpo, existem as mudanças psicológicas, e existem essas mudanças também, que são as mudanças sociais, que a gente fica assim, mais seletiva, e assim, até que ponto vale a pena, né? A gente estar em alguns lugares, estar com algumas pessoas. E isso, a gente pensa, será que vale a pena estar ali naquele ambiente? Será que vai me fazer bem? Sim. Porque eu prezo muito em que vai me acrescentar, né? Porque eu prezo muito hoje, assim, por essa qualidade de vida, no sentido de não trazer agentes estressores. Sim, claro. Fatores estressores, sabe? Para minha vida. Então, assim, com amizades mesmo, com relacionamentos saudáveis, com alimentação saudável, com uma atividade física,
com sono de qualidade. Sim, que é Com sono de qualidade. É uma das coisas mais importantes. mais importante, Que né? hoje eu digo, meu Deus do céu, esses dias eu vi um vídeo, um rapaz deitado numa rede assim, dizendo que estava saindo de uma festa. Aí ele xingava aquela festa, dizia, que lugar é miserável esse? Um monte de gente feia, um monte de gente chata, um monte de gente bêbada, um monte de gente... Não tem lugar melhor no mundo do que eu vou me embora. Aí ele vai, eu vou me embora. Aí ele enrolado assim numa rede, sabe? Aí eu digo, ó, eu tô desse jeito. Porque quando eu penso em sair de casa pra passar a noite fora, sabe? Em ambientes que... Aí eu gosto de tomar um vinhozinho, uma champanhe. Uma coisa mais Aí eu tranquila, tomo né? uma taça de champanhe, uma taça de vinho, eu tomo, eu gosto. Eu acho que é saudável até para os nossos, suprir os Isso. nossos desejos. Sim, né? sim. Mas, assim, para virar à noite, perdendo sono. E outra, eu acho que eu fiquei muito sensível a barulho. Sim. Eu acho que eu fiquei muito eu fiquei muito sensível. Sensibilidade, E depois né? eu fiquei com sensibilidade. E depois eu descobri, eu conversando com uma médica, aí a médica disse assim, Gerlane, quando a pessoa passa por um processo de quimioterapia, o sistema periférico, o sistema nervoso central, o sistema nervoso central e o sistema periférico, né? Que um está interligado ao outro. Ela disse assim, é como se ele ficar, sabe um fio que fica de cascado? Sim. Ele não fica Sensível, né? um fio de cascado. Pronto. Então, o sistema nervoso também fica assim, como se ele ficasse mais sensível, ele Sim. ficasse com uma sensibilidade maior. E aí a gente, até o barulho. E depois eu disse, meu Deus, eu tô... Tem alguma coisa eu digo, aqui, né? será que depois de tanto tempo eu descobri que eu sou autista? Mas não, aí eu fui pesquisar. E quando eu fui pesquisar, a droga que eu usei na minha quimioterapia, ela realmente causa essa sensibilidade auditiva. Então, assim, tem dias que até o barulho da academia incomoda. Sim. Né? Então, assim, eu quero estar num ambiente mais tranquilo, até para conversar. Se a pessoa for muito agitada, assim, aí eu digo... aí eu digo, eita, é como assim, sabe? Eu digo, eita, meu Deus. E aí eu percebi que eu fiquei mais... sabe? Sensível, né? Sensível a barulho. E aí a gente acaba que ficando também mais... seletivo. Menos sociável. Menos sociável. Menos sociável. Porque aí a gente aprende a saber qual lugar que faz bem. Né? Qual lugar e as pessoas que nos fazem bem. Isso. E a gente sabendo, a gente não vai querer. Vai selecionar, né? A gente vai selecionar. Valesca, quer fazer uma pergunta tem uma aqui uma que ela dessas já falou, mas aí tem uma que é bem interessante. Como sua experiência atravessa sua escolha pela psicologia? Porque eu acredito que a sua escolha foi muito importante depois de tudo, né? Sim. A psicologia foi um desejo que eu tive lá na minha adolescência, né? Acho que foi a primeira faculdade que eu pensei em fazer. Mas, na época eu não tive como fazer, não pude fazer. E eu guardei esse sonho. Guardei ele e ficou ali, adormecido. E aí eu fui trabalhar com outras coisas, me formei em serviço social, fui trabalhar com vendas, trabalhei durante muito tempo com vendas, cheguei a ser diretora de uma multinacional e casei. Quando eu casei, eu decidi, junto com meu esposo, que eu ia diminuir o ritmo do trabalho, e quando meu filho nasceu, aí foi que eu senti realmente essa necessidade de diminuir o ritmo, porque eu priorizei educar o meu filho, né, estar perto e participar de tudo da vida dele, como de fato eu faço hoje. E aí veio o câncer. Depois do câncer, eu perdi a minha irmã. E quando eu perdi a minha irmã, eu me vi assim numa reflexão profunda sobre buscar novos sentidos para a minha vida. Eu disse, o que é que eu poderia fazer nesse momento, além de dar continuidade ao projeto que ela iniciou, que foi o Lenço Solidário, né?
que eu posso fazer nesse momento pra mim, por mim? Isso. Por mim. E aí eu recebi uma visita de uma amiga e ela disse assim, Gerlane, eu lhe vejo tanto fazendo psicologia. Aquele desejo que estava guardadinho. Aí eu disse, aí, sabe, aí acendeu assim, eu disse, poxa, eu sempre tive esse sonho. E você lembrou que ele tá dentro de mim. Não por acaso. Não por acaso. E na hora certa, E né? na hora certa. Então, assim, quando ela me disse isso, ela foi me fazer uma visita. Ela tinha feito uma viagem para fora e foi me levar ela foi para Fátima. Ela tinha ido para Fátima e foi me levar, Nossa Senhora de Fátima, né? Justo na semana, assim, acho que uma semana depois da morte da minha irmã. E aí quando ela disse assim, Gerlane, eu lhe vejo tanto ajudando outras pessoas. E aí eu comecei a falar da minha irmã, o que a minha irmã era e transmitia, que a minha irmã era uma pessoa assim que transmitia muita paz. Ela dizia, aí ela foi e disse assim, mas é isso que você me passa. Você me passa paz. E começou a falar sobre coisas que ela via em mim. E ela disse assim, e você não sabe o poder que você tem de ajudar as pessoas. Você tem um dom de ajudar pessoas. Inclusive, o irmão dela também está trabalhando com evolução, né, com desenvolvimento humano. E aí ela disse, eu lhe vejo assim, ajudando pessoas. E aí ela disse, na psicologia. E aí eu disse, aí foi quando acendeu esse... É a psicologia, né? Eu disse, realmente, a Aquele psicologia. sonho. Eu tenho, esse sonho está guardado dentro de mim. E eu vou pensar com muito carinho. E aí eu falei com meu esposo. Eu disse, amor, eu tô pensando em voltar a estudar. E você quer fazer o quê? Vai fazer o quê? Miguel ainda é pequeno, né? Aí eu disse, eu vou fazer psicologia, faculdade de psicologia. Aí ele me deu todo o apoio. Ele disse, faça. Faça que realmente é um lugar que você precisa estar. E aí eu fui fazer psicologia e já estou cursando o 7º período, né? E eu vi a psicologia realmente como um novo sentido, que eu acredito nisso, que a gente, todo tempo a gente tem que estar buscando, por mais que nós tenhamos vários sentidos importantíssimos, que são importantíssimos, porque o meu filho, meu marido, a minha família é muito importante, né? A minha saúde é muito importante. Mas a gente precisa, faz parte Isso. do ser humano, é inerente essa Sim. busca, né? Quando a gente não tiver isso, é que a gente desistiu de viver. Então eu disse, eu preciso ir atrás de novos sentidos. E aí a psicologia veio. E E você completou, entende, né? né, que a psicologia, eu pelo menos, né, percebo que a psicologia, ela foi uma reconstrução, Sim. né, um preenchimento, um local Sim. que estava ali tomado pela dor, pelo vazio, e a psicologia vem e começa a lhe preencher, começa a lhe dar sentido, começa a lhe fortalecer e encontrar meios na realidade, porque assim, a gente sempre acredita que pode ajudar alguém. Isso. E eu acredito assim, nós não escolhemos fazer Isso. psicologia. A psicologia Quem achou um escolhe? meio de nos encontrar. Todo psicólogo. Ela encontra um Isso. meio de nos encontrar, porque é esse momento, é a primeira entrevista que eu faço, e eu tenho certeza também que a Valesca faz, em que a gente passa a maior parte do tempo escutando. Fazendo a Isso. escuta. Realmente a escutativa. Dando espaço e o lugar da sua fala. Sem tantas interrupções. Porque eu sou uma tagarela. Quando eu chego aqui, eu começo a falar. Mas esse episódio Tá sendo mais especial. ele tá sendo muito especial. Porque assim, eu tô colocando Em prática, em né? prática o que eu já fazia há muito tempo. Na psicologia, como é que a gente chama? A psicologia que a gente faz de senso comum, Sim. né?
Porque quando a gente dá Não tem conselho, quando a gente não tem a prática, a gente não tem a técnica, né? A gente não tem a formação, a gente faz a conhece psicologia, as isso. ferramentas, aí a gente faz aquela psicologia de senso comum, senta com uma amiga, toma um café e vai debatendo e vai dizendo o que, é que a pessoa deve fazer, ou então dando opções, né? Dando caminhos ali para a pessoa se encontrar e se achar. E hoje eu faço isso com um pouco mais de conhecimento, né? Não tanto quanto vocês. Você que está no 7º período, eu estou iniciando praticamente. Valesca, que já é formada aí há 17 anos, mas está sendo tão bom fazer essa escuta ativa, deixar você falar, deixar você dizer tudo o que você quer falar, sem tantas É tão gostoso, né, interrupções. escutar e saber que a sua história está levando tantas outras pessoas a sentirem essa esperança que a gente vai buscar muitas vezes e não encontra. Sim. Né? Então eu tenho certeza que a sua história vai chegar em lugares muito mais além do que o que a gente acredita. Porque tem muita gente atrás dessa esperança no lugar errado ou da forma errada. E é isso, eu acho que hoje o meu principal objetivo é esse, né? É levar esperança. Sim. Levar esperança para as pessoas que estão passando ou porventura venham a passar por esse processo, né? E agora, principalmente, munida de ferramentas da psicologia. Isso. Sim. Conta pra gente aqui sobre esse projeto dos lenços, né? Do lenço solidário, que foi algo que começou com a sua irmã, né? Ela criou esse projeto diante de vocês terem a percepção e verem que algumas mulheres não tinham, né, nada para colocar no cabelo, para proteger, até mesmo para não mostrar a queda, né, do cabelo, que mexe tanto com a nossa autoestima, Sim. né, que mexe com a nossa, o nosso feminino, né, que também fica muito abalado. E esse projeto foi criado pela sua irmã, né, como você falou, e você deu continuidade. E como é esse projeto? O projeto Lenço Solidário foi realmente desenvolvido pela Jaqueline e tinha esse objetivo de levar não só o pano, digamos assim, né, o tecido, o lenço para colocar na cabeça, mas o objetivo de levar uma palavra de apoio, de acolhimento, de amor para aquelas mulheres que estavam passando pelo processo. E aí, diante da dor, ela buscava força para ajudar outras pessoas, né? ressignificar e ajudar outras mulheres, né, levando esse apoio. E aí ela recolhia os lenços de amigos, amigas e de instituições também. Em alguns momentos ela colocava, em alguns períodos ela colocava a caixinha de lenço em algumas instituições, e ali as pessoas iam deixando, ia colocando, ia fazendo aquela campanha, às vezes o mês inteiro, né, no Outubro Rosa, por exemplo. E depois ela pegava e ia entregar em alguns lugares, ou pegava uma caixa e entregava a caixa mesmo, completa, cheia de lenços, uma caixa cheia de lenços, que isso foi que fizeram com a gente, né, quando a gente foi diagnosticada, eu recebi uma caixa, ela recebeu outra caixa cheia de lenços também, que foi de uma pessoa que tinha se curado, uma prima minha que tinha se curado, e ela disse, agora você vai usar, e quando você terminar de usar, você vai passar para outra pessoa que esteja precisando. Tem uma simbologia, isso, né? E aí essa caixa, ela ia passando, né, de mãos em mãos. E aí a minha irmã teve essa outra ideia de fazer de receber doações de lenços para distribuir em hospitais. Ela distribuía aqui no Chama e distribuía na Santa Casa de Misericórdia. E também levava individualmente, né, em nome do projeto, em nome da gente, em nome ali do projeto. E assim, e também fazer palestras, a gente fazia, assim, a gente foi muito, ainda sou, né, chamada
no período do Outubro Rosa, principalmente, para trabalhar o tema câncer de mama, e como forma de prevenção e dar o testemunho também, né? Então, é assim, é a entrega do lenços e essa ação da palestra que a gente fez muito, inclusive quando ela estava operada na UTI. A última cirurgia que ela fez foi na cabeça. E aí, eu lembro que ela morreu no dia 29 de outubro. E no dia no dia que ela faleceu, aliás, no mês nós estávamos cheias de atividades, de demandas, né, de ações para fazer. E ela, na UTI, assim, às vezes ela mandava o esposo dela, né, dizia assim, fale com ela e diga que tem uma ação para fazer em tal lugar. Fale com ela e pergunte se ela pode ir. Eu fui convidada, mas diga a ela que vá. E aí, ela na UTI, eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou levar apoio, força? Se sou eu que estou precisando. Se a minha irmã está lá na UTI com a cabeça, né, operada entre a vida e a morte. Mas ela dizia, diga a ela que vá. Mesmo ela naquela situação, ela pensando no outro, né? E aí eu ia. E eu lembro que ela faleceu numa sexta-feira. Acho que foi na quarta-feira. Eu fui fazer uma palestra naquela escola de enfermagem. Não sei o que grau. Eu esqueci agora o nome. Grau técnico. Grau técnico, pronto. Eu fui fazer uma palestra. Eu fui fazer 2 palestras lá na Grau Tech. Na semana que a minha irmã faleceu, né? E aí, 2 dias antes dela falecer, eu estava fazendo palestra. Eu fui para o shopping, enfim, eu fui para várias instituições fazer palestra, né? E aí, ela tinha essa... Ela estava com essa agenda que era dividida, né? Tinha pessoas Sim. que me chamavam, tinha pessoas que chamavam ela, e quando Sim. ela não podia ir, ela lá e dizia, diga a ela que vá. Que vá. Que eu não posso ir, mas vá. Diga a ela que não deixe de ir, não, vá. Eu lembro que teve uma palestra que eu fiz de manhã. E eu disse, à noite eu não vou. Aí quando eu cheguei em casa, aí a coordenadora ligou e disse, Gerlane, você não tem noção do que foi a sua fala aqui. E eu preciso muito que você venha novamente. Aí eu disse, mas à noite eu não posso, porque eu vou cuidar do meu filho. Na verdade, não era uma desculpa, né? Sim. Minha irmã tava... Acho, né? Muito abalada, né? E aí, eu disse ao meu marido, eu disse a ela que eu não ia não, porque eu ia cuidar do Miguel. Ele disse, do Miguel eu cuido. Você vai. As pessoas precisam lhe ouvir. Vá, que eu vou cuidar dele. E aí eu fui. Aí quando eu terminei a palestra, aí eu lembro que tinha um rapaz, assim, no canto, que chorava muito. Ele chorava muito. E aí quando eu terminei, aí fez uma fila de gente, assim, pra me abraçar. E quando ele me abraçou, ele disse, você não sabe o que você fez comigo agora. Você tá salvando a minha vida. A minha mãe, eu perdi a minha mãe tem 2 meses para o câncer. E eu não tô conseguindo lidar com essa dor. E aí você veio aqui me falar a sua história. E a sua irmã tá lá. E você tá aqui. E eu queria lhe agradecer pelo que você falou hoje. Porque eu precisava muito lhe ouvir. E aquilo, assim, me fez perceber que você precisava realmente estar. Que eu precisava estar ali, né, naquele dia. E são essas coisas que a gente pensa que não tem importância, sentido, que não tem sentido e que não vai fazer diferença. Mas que a gente sabe, enquanto psicólogo, né, eu já me incluo na categoria que a palavra cura. Né? O testemunho salva
E é isso. E às vezes a gente pensa que não tem nada para oferecer o outro. Mas uma palavra que a gente Tem que ter caixa de oferta. lenço aqui, é uma coisa que agora eu acabei de perceber. Também. A semana passada Eu tava tivemos procurando aqui, mas... um choro aqui e eu tenho que ter caixa de lenço aqui. Psicóloga tem que ter caixa de lenço, minha gente. Não pode não ter. Né? E aí é isso, sabe? É quando a gente pensa que a gente não tem nada para ofertar. E é nessas horas que a gente percebe o quanto a gente tem. Você percebe nisso o legado que a sua irmã deixou? Sim, eu percebo o legado. né? Eu percebo, assim, um legado que ela deixou, assim, muito nítido pra mim. Foi, assim, ela passar por todo esse processo, sabe? Com alegria, com um sorriso no rosto, com leveza, com gratidão, o tempo inteiro, todo o tempo, né? Ela via, assim, ela tinha esperança. E eu disse, é porque, assim, você é mais fácil você perceber no outro, Sim. Isso. né? Do que você Do que em se si, perceber. é. Então, assim, muita gente percebia em mim também, claro. Mas pra mim, era mais nítido eu ver nela, Sim. né? É ver, assim, a alegria, a força, a coragem, a disposição, a leveza. A vontade de levar, de fazer, De ajudar, né? de ajudar outras pessoas, Isso. né? Então, assim, eu vi que é Foi um possível propósito, né? Ela encontrou um propósito na dor, na dor. né? Então, Você também, né? Você também. Mas é como eu digo, é mais fácil a gente perceber no Perceber outro do que outro, se eu acho. auto-perceber, Isso. né? É mais fácil as pessoas verem na gente. E aí foi esse legado que ela deixou. E assim, as pessoas que conheciam ela, né, e chegar pra mim e dizer assim, quando dizia assim, eu conhecia a sua irmã era uma pessoa assim, 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 assim. Então, isso me alegra, porque a minha irmã, apesar dela ter falecido com 34 anos, mas assim, a minha irmã foi uma pessoa que passou por essa vida e passou de uma forma assim muito bonita. Porque a minha irmã era uma pessoa muito tranquila, ela não era uma pessoa de vícios, ela não era uma pessoa amarga, ela não era uma pessoa que fazia mal às pessoas, enfim. E aí eu vejo que o pouco tempo que ela viveu foi o suficiente para ela deixar o legado dela, sabe? Com amor, com gratidão, com sabedoria. Sim. Eu não conheci sua irmã, conheço ela A história, através né? do seu olhar, né? Então, acredito em cada palavra que você diga. Nós nos conhecemos através de outras pessoas, né? Sim. E para mim é uma honra conhecer você. E através de você, conhecer sua irmã. Obrigada. Isso. E que mensagem você deixa para as mulheres que estão passando hoje pelo câncer? E mais, não só para essas mulheres que estão vivendo o câncer de mama, mas para quem na psicologia vai escutar essa história? Eu tô falando, que mensagem você quer deixar para essas mulheres que estão vivendo o câncer e para mim, que estou vivendo esse processo, iniciando esse processo de psicologia, assim como meus colegas na faculdade, que estão no mesmo período que eu. Que mensagem você deixa para a gente com tanto repertório você tem, com tanta referência, com tanto repertório? Eu quero fechar esse podcast tão emocionado, né? Um podcast tão especial, onde eu pude exercer a minha escuta, né? Tanto eu quanto a minha amiga Valesca. Eu quero que você deixe uma mensagem para essas mulheres que estão passando por esse momento, que não é fácil, para essas famílias que estão acompanhando, né? Essas mulheres que também não é fácil. E para estudantes como eu, que estou iniciando ainda esse ofício, esse sacerdócio. Porque eu acredito que, como uma psicóloga falou esses dias, escolher a psicologia precisa ter coragem. Não é para todo mundo a psicologia. Porque ele é um sacerdócio. Assim como a medicina, assim como
os padres, né? É um dom, né? As freiras, né? As pessoas que vivem, que doa a sua vida, né? Para fazer o bem, para a caridade. Então, eu tenho a honra de dizer que a psicologia, ela também é um sacerdócio. E é um sacerdócio que a gente escolhe, né? Isso. Todos os dias. E eu deixo o final com você, a palavra com você, e de antemão já lhe agradecer por esse momento enriquecedor, por todas essas palavras que você falou, que pode ter certeza, ecoa e vai ecoar por muito tempo. Tudo que você fala, toda a sua experiência que você traz na sua fala, está curando alguém, está resignificando a vida de alguém e salvando a vida de alguém. Reconstruindo tantas vidas, né? Às vezes eu digo assim, qual seria eu me pego pensando assim, qual seria a mensagem que a minha irmã diria para mim hoje? Porque assim, inconscientemente a gente carrega umas inquietações, faz uns questionamentos, a gente se pega fazendo uns questionamentos, e assim, né, porque eu fiquei, e porque ela não, porque ela foi, e porque eu fiquei, e aí às vezes a gente se pega pensando assim, será que se eu for procurar viver a vida intensamente, e a minha irmã não teve essa oportunidade, será que às vezes eu me pego com um peso, Com culpa. com culpa, não sei se a palavra seria culpa ou se é culpa, enfim, né? Querer viver a vida intensamente, enquanto que a minha irmã não teve a mesma oportunidade. Qual seria a mensagem que hoje a minha irmã diria? Será que ela não olharia para mim e dizia assim, aproveite a oportunidade que você tem e viva intensamente, né? Então isso me faz querer viver Isso. e querer viver intensamente, realmente, né? Porque eu é como se eu escutasse ela dizendo assim, viva, aproveite, né? Agarre as Faça oportunidades, faça o que eu não pude fazer. E a mensagem que eu... Agora ficou escuro, não foi? Ficou não. Ficou não? A mensagem que eu quero deixar para as mulheres que estão passando pelo processo de câncer é que a principal mensagem é que, assim, se permita viver todas as emoções. Acolha as suas emoções. Acolha as suas emoções. A dor, o medo, a ansiedade, a tristeza, a insegurança, a alegria. Vai ter dias que vai estar mais forte e vai ter dias que não, que vai estar menos forte. Mas acolha. Faz parte. Faz parte. E todas essas emoções, elas vão nos ensinar algo. Vão nos mostrar, vão nos direcionar para tomar atitudes, tomar decisões. E é importante. Não queira se sentir forte o tempo todo, porque ninguém é. Ninguém é. Ninguém é forte o tempo todo. E quando o corpo precisar de descanso, descanse. Respeite, né? Respeite o limite, porque todos nós temos um limite e esse limite ele precisa ser respeitado. E quando a gente não respeita, a gente adoece ainda mais. Enquanto psicólogo, é a mesma mensagem. Se permita sentir também todas as emoções, porque nenhum psicólogo nós somos humanos e nós sentimos todas as emoções, né? E a gente precisa entender, acolher as nossas emoções, porque é isso que vai nos fazer, é isso que nos torna humano. Sim. E demonstrar as emoções não nos faz fraco. A gente mostra para o outro que nós somos iguais
e que nós estamos no mesmo patamar. Um dia a gente pode estar melhorzinho, no outro a gente não vai estar, e faz parte da vida, né? E faz parte da evolução, do desenvolvimento enquanto pessoa. E do permitir de cada um. Permitir de cada um. É isso. É se acolher também enquanto diagnosticado com câncer, se acolher enquanto profissional, seja ele de psicologia ou de qualquer outra área. Afinal de contas, nós somos todos humanos. Isso. E nós precisamos sentir. Maravilha. E assim, só para fechar, eu faço como Simone, assim, para mim foi um prazer conhecer você com essa experiência, com essa história tão linda que enriquece, eu acredito que a vida de tantas pessoas, não só as que estão passando por esse período de câncer ou que estão diagnosticadas, mas as que também não estão e que têm esse medo, né? Porque a gente sempre tem um medo, né? E assim, quando você falou da sua irmã, o que ela diria na hora da mensagem, eu tenho certeza que ela cumpriu a missão dela. Sim. E você ficou para continuar. Isso. E é o que ela quer que você faça. Continue, não desista. É isso. Desistir não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção. Principalmente verdade. dela, né? Verdade. Gerlane, muito obrigada. Nada. Mais uma vez, né, você me conceder, né, essa honra, esse prazer. Esse momento tão de rico, estar né? com Tão você. gostoso. Já fui na sua casa, você já me deu a liberdade de entrar na sua casa, de lhe entrevistar. E você foi tão receptiva, tão solícita e hoje não é diferente, né? Quero lhe agradecer imensamente, eu não tenho palavras. Muito, muito obrigada pela sua presença e eu tenho certeza que esse podcast, ele ficou marcado. Foi diferente. Ele está sendo diferente, ele vai ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Obrigada. Muito Para mim obrigada. também é um prazer, não é? Estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, da minha experiência, da minha vivência e poder contribuir, seja com uma palavra ou com uma ação que vocês precisarem, estaremos juntas. Vamos sim, já temos a caixa de lenço e aí só vamos definir onde será a entrega, o dia e o local. E dessa vez vai ter que sair, porque já tem tempo que essa caixa de lenço está pronta e a gente precisa entregar, tem muita gente precisando aí. Já tem destino, né? Então precisa chegar lá. Tem que chegar, vamos entregar. E você que assistiu esse episódio tão emocionado, né? E que você gosta desse conteúdo, se você gostou do que nós trouxemos hoje para cá, nos segue, ativa as notificações, compartilha, se inscreve no canal, que toda semana vai ter conteúdo novo para vocês. E muito obrigado. Hoje esse podcast ele termina de um jeito muito diferente, sabe? Muito emocionante. Mais emoção, né? Mais emoção. E muito obrigada e até o próximo episódio. Cada resultado entregue carrega técnica e atenção, clareza que orienta médicos e fortalece cada decisão. Evoluímos todos os dias, buscando inovação e direção, para sermos referência em todo o estado de Alagoas, nossa missão. Se a urgência estamos prontos, se a dúvida trazemos luz, organização que gera confiança, compromisso que nos conduz. Nosso trabalho vai além de números em um relatório, contribuímos diretamente para tratamento, cura e recomeço de histórias. Cada minuto importa entre o diagnóstico e a cura. Somos excelência em cada etapa, com ética, técnica e postura. Ser referência
provas e exames, porque cada minuto importa.